organismo funciona melhor. Então, melhora o sistema imunológico, melhora o funcionamento do intestino, melhora a parte de raciocínio, memória, foco, concentração. Gente, agora eu vou apresentar para vocês o famoso chá secatu. Muito legal, não tem crítica, porque... Uma das várias receitas que tem no e-book. Falando em comer de manhã, tem muita gente que não toma café da manhã, né? Qual que é a sua recomendação sobre? Se não tem fome, não precisa comer. É a história da fome e vontade de comer. Você tem vontade de fazer xixi? Não, tá no horário do xixi, calma aí que eu vou ali fazer xixi. Não é porque a gente acordou que a gente tem que comer, salvo alguns casos. Então, por exemplo, o diabético tipo 1, que é o insulina dependente, uma gestante, um atleta de altíssimo rendimento, que vai ter 8, 9 horas de treino. Então, essas pessoas, elas precisam comer mesmo em horários... Porque tem que comer. Porque tem que comer. Porque deu a hora. Porque deu a hora, porque tem risco, entendeu? Pra saúde. Tirando essas pessoas, tá tudo bem. O nosso corpo, ele aguenta dias sem comer. Não tô falando pra gente ficar dias sem comer. Mas ele não aguenta dias sem água. Mas ele aguenta dias, 40 dias sem comer, ele aguenta. Nosso corpo, ele tem uma capacidade de produzir no jejum... durante o período de jejum, corpos cetônicos, que vão fornecer energia para o cérebro pensar. Então, assim, essa história de, ai, meu Deus, mas eu não vou conseguir pensar. Consegue. Consegue, até às vezes melhor. Não é à toa que o jejum está presente em todas as religiões, práticas religiosas, porque você consegue aprofundar mais na oração, ou seja lá qual é a prática da pessoa, durante o período de jejum. Por quê? Porque a liberação de corpos cetônicos faz com que o seu cérebro continue funcionando muito bem. E o tal do jejum intermitente? Ele é maravilhoso, eu sou fã. É Tem mesmo? até tatuado aqui. Ah, brincadeira. Eu juro que eu Eu olhei. acreditei, eu também. Sabe? Rolou... Rolou, nossa, que Jejum, tosca. intermitente. Aqui nos E faço dedos, céu. né, assim, ó. Assim. Ai, sou muito fã. Mas Ela vai fazer ainda. eu ainda vou fazer. Se tivesse Orkut, eu juro que ia criar uma comunidade. comunidade. Ah, já ia ter? Já ia ter. Mas Sou eu ia estar fã lá. do jejum intermitente. Eu sou muito fã. Como é que funciona? É o intermitenters. Intermitenters. Você faz? Não. Agora, amamentando, não. Mas amo o jejum intermitente. Antes da gravidez fazia muito. Como é que é? Você... Então, vamos supor, a pessoa se alimenta num período de 8 horas, tô dando um exemplo, tá? E fica 16 horas em jejum. Nesse período de jejum, é para beber muita água, então não é jejum de tudo. Então, vamos supor, para de comer às 8 da noite e volta a comer na hora do meio-dia. Porque vale o tempo dormindo. Isso Porque ajuda vale tanto. o tempo dormindo. Eu acho tão maravilhoso isso. No dia de jejum, posso dormir um pouquinho mais. Eu vou dormir 8 da noite e acordo meio-dia. Ó, incrível. Então, o jejum nada mais é do que um período de inanição, de um período sem se alimentar. E o organismo funciona melhor. Então, melhora o sistema imunológico, melhora o funcionamento do intestino, melhora a parte de raciocínio, memória, foco, concentração, disposição, melhora a percepção do longos alimento. períodos? Você pode fazer para a vida inteira. E o jejum não é só para quem quer emagrecer. Que às vezes a pessoa acha, não, mas eu não quero emagrecer. Já sou magro, eu tô bem assim com o meu corpo, eu não quero emagrecer. Não é esse o maior objetivo? Não. Você sabe Mas também faz. Mas também faz. Um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, ele descobriu que no período de jejum, as células fazem um processo chamado autofagia, como se fosse uma limpezona da célula, uma faxinona na célula. E essa célula, ela ganha uma longevidade. Ou seja, então quando a gente fala de envelhecimento precoce, não é ruguinha, entendeu? Não, quando a gente fala de envelhecimento precoce, são as células envelhecendo antes da hora e criando doenças em pessoas que são jovens para ter aquele tipo de doença. E o que o jejum tem a capacidade de fazer? Essa autofagia. Então, essa longevidade da célula, ela funciona melhor por mais tempo. Falando uma coisa assim, bem para um leigo entender. Então, o jejum, ele traz muito isso. Isso ganhou, inclusive, Prêmio Nobel de Medicina. A gente sabe que no período de jejum, o pâncreas funciona muito bem, então a gente diminui o risco de diabetes tipo 2. Você melhora a imunidade, as células do intestino, né, os enterócitos, eles trabalham melhor, então a absorção de nutrientes é melhor. Mas é muito importante também o que você vai comer no período de refeição. Então, vamos supor, fiz lá o jejum de 16 horas, que pode ser um jejum de outras horas, né? Estou dando exemplo que é o mais comum. Aí eu parei de comer às 8 da noite... E vou comer ao meio-dia. Não é para você também ao meio-dia abrir 3 pacotes de bolacha, comer. Aí não faz sentido nenhum. Entendeu? 6 panetones e 2 pizzas Come sozinho. 2. Tá Aí, bom. pelo contrário, isso vai criar... Não, e é muito ruim, porque pensa, o organismo tá ali, ó, sem nada.
né, só com água. E aí o que chegar, ele vai aproveitar muito Vai bem. absorver Então, mais. E ele coma vai se comida acostumar a boa. receber essa quantidade de... Come fruta, legume, verdura, carne, frango, peixe. O que você tem hábito de comer como comida. É uma hora pra você comer comida mesmo, sabe? Você já atendeu algum árabe em período de Ramadã? Já, mas daí é outro esquema, né? Porque não pode nem água. Não pode nem água. Como que foi? É que a minha família é árabe, né? Então... Ah, é? Uhum. Eu não sou muçulmana, então eu não faço Ramadã, mas toda a minha família, assim, por parte Quanto de pai, tempo dura? faz. É um período mês. longo, né? 1 mês, e você pode comer a partir do pôr do pôr sol do sol. até o nascer do sol. Então, Depois normalmente é um não mês pode muito comer mais. festivo, né, para os muçulmanos. Uhum. E não pode beber água. É até uma Não falta de pode beber respeito. água. Eu fui por uma vez pro Egito. Fui eu e minha mãe nessa viagem e a gente foi bem no mês do Ramadã. E eles falaram pra gente, olha, é muito falta de respeito você beber água na frente, Sim. então tomem cuidado, porque estamos no período de Ramadã. Dá vontade e tal, né? Porque a pessoa tá num esforço ali, né, religioso. Durante um mês é só no período da do pôr noite, do é sol Do- ao nascer A do partir sol. do minuto que é o pôr do sol, por exemplo, naquele dia é 18h24. Deu o pôr do sol, tá Pode liberado. comer. Até o nascer. Tem um calendário certinho, com isso? horário. E aí durante um mês é assim. Isso. Entendi. E aí as pessoas se reúnem pra comer todos os dias. Todos os assim. dias. Isso, é as muito famílias se festivo. reúnem. E É um no mês muito último dia do importante. Ramadã, aí tem a festa nas mesquitas, que aí é um banquete, assim, pra exército. É um banquete lindo, Se eu não me engano, enorme. só gestantes não fazem, ou É. pessoas com condição de saúde muito Crianças especial. também não precisam E fazer. crianças, Mas tem criança que Mas é uma prática que religiosa. faz um pequeno Ramadã, tipo... do meio-dia a 5 não come, sabe? Sim, Vai acostumando. Vai habituando. Vai habituando. É, que é legal também, né? Se é a prática... É, E você vê, é o que eu tava falando. é um Gabi, sacrifício. É o que a gente tava falando. É uma prática religiosa, o jejum, em várias outras religiões. Sim, sim. Então, o jejum é uma maneira, inclusive, de uma conexão maior, qual é a sua forma de acreditar em alguma coisa, né? Em todas as práticas religiosas até hoje que eu conheci, todas têm alguma prática de jejum. Mas estava perguntando, eu atendo, já atendi, e é um período tão festivo que, igual pra gente, pra quem é cristão, é o Natal, pra eles esse Ramadã, ele é tão festivo que como que eu vai falar pra pessoa, naquele período de alimentação vai ter tantas restrições. Então, o que eu falo pra pessoa é não repetir, comer só um pedaço, entendeu? Não comer em grandes quantidades, porque você vai dilatar muito aquele estômago, então o jejum vai ser um pouco mais sofrido, porque você vai sentir mais fome no período do dia, né? Mas Tem gente que não quer parar de treinar ou fazer exercício físico. e não Mas- pode se hidratar, no caso do Ramadã. Beber água de coco, nada disso. Sim. Deve ser muito difícil. Eu lembro na escola que eu estudei com todos os meus primos, né? E eles faziam. E nesse período não tá podendo comer. No recreio, coitados. Era uma tortura, né? Porque via todo mundo comendo. Todas as crianças bebendo água, fazendo educação física, tomando água. E eles faziam eles o não. Ramadã. Sim, Eles faziam o jejum do Ramadã. faziam. Eu não fazia, né? Que eu não sou dessa religião. Mas eles cumpriam direitinho, assim, sabe? Não podia fazer nada. Mas Tem a Marianne, que eles é uma- faziam com felicidade, sabe? Sim, Porque tem um propósito. tem um propósito. Muito bonito até, por sinal. Eu sigo uma mulher maravilhosa, empoderadíssima, muçulmana, chama Marianne. Ela veio aqui. Ai, eu amo, ela é Marianne, me maravilhosa. chame. Então, ela, por exemplo, no período do Ramadã, ela fala muitas coisas interessantes, assim, muitas dicas para outras pessoas. E que Sim. a gente vai descobrindo e fala assim, sério? Eu adoro o conteúdo dela no geral. Eu também. Desde os stories até os reels divertidos e E ela é muito divertida. informativos. Ela é sensacional. Ela é muito É leve, Ela né? é amiga da minha família. Muito amiga da minha família. O ela já meu esteve sogro é libanês. Hum, Nascido lá, né? O meu sogro. Aí ele veio pro Brasil, acho que com 5, 10 anos, alguma coisa assim. Mas nunca mais voltou pra lá. mas ele é muçulmano? Não, ele é cristão. Uhum. Porque no Líbano tem os cristãos. Tem muito cristão. Tem cristão e muçulmano. Ele é da parte dos cristãos. Aí ele veio pra cá, mas também nunca voltou pra lá.